Meu querido e minha querida, a paz do Senhor, tudo bem? Eu me chamo Luan Ferreira e esse é o canal Tutano de Jeová, não se conforme e se transforme. Sejam todos bem-vindos a mais uma videoaula da nossa Escola Bíblica Dominical desse segundo trimestre de 2025, que tem como tema "E o Verbo se fez carne, Jesus, sob o olhar do apóstolo do amor". E hoje nós estudaremos a lição de número 4, Jesus, o pão da vida. Você que perdeu a nossa aula anterior, pode vir aqui no card e conferir como foi a nossa aula. E antes de iniciarmos a nossa aula, se você é novo por aqui, se inscreva no canal, curta, comenta, compartilha. Só assim o YouTube vai entender que esse canal ele é relevante e me ajuda bastante. Sim, não esqueça de ativar o sininho para que quando as próximas aulas estiverem disponíveis, você seja notificado. Então, vamos à aula. Texto áureo. Eu sou o pão da vida. João 6, verso 48. Verdade prática. Jesus é o pão da vida que sacia a fome espiritual de todo ser humano. Leitura bíblica em classe. João 6, versos do 1 ao 14. Depois disso, partiu Jesus para o outro lado do mar da Galileia, que é o de Tiberíades, e grande multidão o seguia, porque via os sinais que operava sobre os enfermos. E Jesus subiu ao monte e assentou-se ali com os seus discípulos. E a Páscoa, a festa dos judeus, estava próxima. Então, Jesus, levantando os olhos e vendo que uma grande multidão vinha ter com ele, disse a Filipe: Onde compraremos pão, para estes comerem? Mas dizia isso para o experimentar, porque ele bem sabia o que havia de fazer. Filipe respondeu-lhe: 200 dinheiros de pão não lhe bastarão, para que cada um deles tome um pouco. E um dos seus discípulos, André, irmão de Simão Pedro, disse-lhe: Está aqui um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos, mas que é isso para tantos? E disse Jesus: Mandai assentar os homens. E havia muita relva naquele lugar. Assentaram-se, pois, os homens em número de quase 5.000, e Jesus tomou os pães e, havendo dado graças, repartiu-os pelos discípulos, pelos que estavam assentados, e igualmente também os peixes, quanto eles queriam. E quando estavam saciados, disse aos seus discípulos: Recolhei os pedaços que sobejaram, para que nada se perca. Recolheram-nos, pois, e encheram 12 cestos de pedaços dos 5 pães de cevada, que sobejaram aos que haviam comido. Vendo, pois, aqueles homens o milagre que Jesus tinha feito, diziam: Este é verdadeiramente o profeta que devia vir ao mundo. Objetivos da lição. Número 1. Instruir a classe a respeito do milagre da multiplicação. Número 2. Refletir a respeito aos desafios da fé. E número 3. Correlacionar a necessidade do ser humano com Jesus como o pão do céu. Apresentação da lição. O Evangelho apresenta Jesus como o pão da vida, destacando sua missão de oferecer sustento espiritual e vida eterna ao pecador. Assim como o pão físico é indispensável para a sobrevivência do corpo, o Senhor Jesus é essencial para a saúde da alma, pois somente Ele pode saciar a nossa fome de Deus. Nesta lição, compreenderemos o significado de depender de Jesus como nosso alimento espiritual diário e como sua obra nos garante a vida eterna. Dessa forma, seremos conduzidos a uma comunhão mais profunda com o Senhor. O pão é um alimento básico em diversas culturas, representando o sustento e a vida. Da mesma forma que uma alimentação inadequada compromete a saúde física, a falta de nutrição espiritual em Jesus, o pão da vida, prejudica nossa vida espiritual. Assim como o pão é indispensável para o corpo, Cristo é fundamental para alcançarmos a vida eterna. Introdução. O Senhor multiplicou pães e peixes para saciar a fome de uma grande multidão. No entanto, ele notou que as pessoas estavam focadas apenas nas suas necessidades materiais, preocupando-se unicamente em satisfazer a sua fome imediata. A lição desta semana visa demonstrar que somos dependentes de Deus. Essa dependência não se limita às necessidades materiais, mas, acima de tudo, refere-se à nossa necessidade espiritual, que só o pão da vida pode satisfazer plenamente. Tópico 1. Jesus, a multidão, e o milagre da multiplicação. Subtópico 1. A multiplicação de pães e peixes. Subtópico 2. O milagre. Subtópico 3. Qual era o interesse da multidão? Subtópico 1. A multiplicação de pães e peixes. O Evangelho de João relata um dos mais impressionantes milagres de Jesus, quando ele conseguiu alimentar quase 5.000 homens com 5 pães e 2 peixinhos, verso 9. A narrativa do milagre dos pães e peixes está presente nos 4 evangelhos: Mateus 14 do 13 ao 21, Marcos 6 do 32 ao 44, Lucas 9 do 10 ao 17. No capítulo 6 verso 1, João começa com a expressão, depois disso. Esta frase refere-se aos acontecimentos que se seguiram às palavras de Jesus dirigidas aos judeus em Jerusalém, durante a provável festa da Páscoa mencionada no capítulo 5. Subtópico 2. O milagre.
Como o único milagre mencionado nos 4 evangelhos, o evangelista procura mostrar a multiplicação de pães e peixes neste capítulo como uma manifestação do poder ilimitado de Jesus. Por esta razão, ele destaca a imagem de Jesus ao alimentar uma imensa multidão composta por homens, mulheres, jovens e crianças que o seguiam. Na sua narrativa, João revela o poder criador e divino que é capaz de trazer à existência aquilo que anteriormente não existia, João 6 do 11 ao 13. Assim, o milagre da multiplicação de pães e peixes distingue-se dos milagres de cura e de outros tipos. Subtópico 3. Qual era o interesse da multidão? Jesus percebeu que a multidão o seguia devido aos milagres e curas que realizava, mas não para escutar a sua mensagem. Em Jerusalém, os líderes religiosos judeus não apenas rejeitavam-no como o Messias, como também procuravam a sua morte. Ao deixar Jerusalém, o Senhor desejou afastar-se para estar a sós com os discípulos, mas a presença da multidão frustrou este desejo, João 6 verso 2. Ele notou que as pessoas não estavam interessadas em ouvir a sua palavra como Filho de Deus. No dia seguinte, encontrou novamente a multidão que queria mais pão e confrontou-a ao mostrar que buscava apenas alimento material, ignorando o verdadeiro pão do céu para suas almas, João 6 verso 27. A situação não é muito diferente hoje em dia, quando muitos se apressam atrás de milagres, mas poucos demonstram interesse pela palavra de Deus. De fato, nosso Senhor compreende as necessidades humanas, mas ele sabe que não são os grandes milagres que resolverão os problemas das pessoas, pois é preciso algo mais profundo para alimentar as almas. Depois que Jesus ele é batizado nas águas pelo seu primo João Batista, ele é conduzido ao deserto pelo Espírito para ser tentado, mas pela palavra ele vence o diabo. Depois disso, ele dá o pontapé inicial no seu ministério. Ele chama 12 apóstolos, só que discípulos ele tinha milhares. É tanto que muitos o seguiam e chegou então o episódio da multiplicação dos pães. Muitas pessoas se reuniram, não somente pelo fato dele ser Jesus, ter uma boa palavra, a palavra de vida eterna, mas as pessoas estavam interessadas nos milagres, nos sinais que ele realizava. Mas, mesmo assim, ele tendo compaixão dessas pessoas, perguntou se tinha pão para alimentar essas pessoas. Disseram que não tinha pão, mas Jesus perguntou: o que tens aí? Então conseguiram com o menino 5 pães e 2 peixinhos. Então, dessas 2 matérias-primas, Jesus multiplicou. E há quem diga que foram quase 15 mil pessoas alimentadas por Jesus. A sinopse do primeiro tópico. No episódio do milagre da multiplicação, Jesus percebeu que a multidão o seguia por outros interesses. Auxílio bibliológico. Sinais ou milagres. Número 1. O que são milagres? Letra A. São obras de origem e poder sobrenaturais, grego dinamis, veja Atos 8 verso 13, e 19 verso 11. Letra B. Eles funcionam como um sinal ou uma marca, grego semen da autoridade de Deus, veja capítulo 2 verso 11, nota, Lucas 23 verso 8, Atos 4 versos 16, 30 e 33. O maior milagre, que é o milagre central do Novo Testamento, é a ressurreição de Jesus Cristo. 1 aos Coríntios 15. Número 2. Os milagres servem, pelo menos, a 3 propósitos no reino de Deus. Letra A. Honram a Jesus Cristo, comprovando a veracidade de sua mensagem, e provam sua identidade como Filho de Deus e nosso Salvador. Capítulo 2 verso 23. Capítulo 5 do 1 ao 21, capítulo 10 verso 25, capítulo 11 verso 42. Letra B. Expressam o amor compassivo de Cristo, Marcos 8 verso 2, Lucas 7 do 12 ao 15, Atos 10 verso 38. Letra C. Significam a oportunidade da salvação, Mateus 11 verso 2, a vinda do reino de Deus. Número 3. A palavra de Deus indica que os milagres devem continuar a ocorrer através de seus seguidores na igreja. Letra A. Jesus enviou os seus seguidores para pregar e realizar milagres, Mateus 10 versos 7 e 8, Marcos 3 versos 14 e 15, veja Lucas 9 verso 2, nota. Letra B. Jesus declarou que aqueles que creram nele através da pregação de sua palavra fariam as obras que ele fez, e ainda mais coisas, capítulo 14 verso 12, Marcos 16 do 15 ao 20. Letra C. O livro de Atos registra muitos milagres feitos em e através da vida de seus seguidores, Atos 3 verso 1, 5 verso 12, 6 verso 8, 8 verso 6, 9 verso 32, 15 verso 12, 20 verso 7. Em outros trechos do Novo Testamento, estes feitos são chamados de sinais que confirmam a veracidade da mensagem de Cristo, Atos 4 verso 29 e 30, 14 verso 3, Romanos 15 verso 18 e 19, 12 verso 12, Hebreus 2 versos 3 e 4. Tópico 2. Jesus desafia a fé dos discípulos. Subtópico 1. E Jesus subiu ao monte. Subtópico 2. O desafio para os discípulos.
Subtópico 3 Uma lição de provisão. Subtópico 1 E Jesus subiu ao monte. Que monte seria este? Não existe uma designação específica para a localidade deste monte. Tal como em toda a região montanhosa, havia algumas elevações de terreno que, embora não fossem particularmente altas, podiam servir como um local adequado para Jesus se dirigir aos seus discípulos e à multidão. Assim, ele subiu ao monte e sentou-se com os seus discípulos. A partir dali, Nosso Senhor avistou uma multidão que se dirigia ao seu encontro. Por isso, decidiu testar um dos seus discípulos, Filipe, perguntando-lhe: onde compraremos pão para que estes comam? João 6 versos 5 e 6. Todo o relacionamento de Jesus com os seus discípulos estava sempre fundamentado em um ensinamento. A região que Jesus morava era rodeada de montanhas, por isso que não se tem ao certo a localidade precisa, mas o que é certo é que Jesus aproveitava a acústica do lugar, porque as pessoas estando a favor do vento, em um lugar um pouco mais elevado, eles iriam ouvir melhor aquilo que Jesus estava para falar, porque era um tempo que não tinha amplificador, não tinha microfone, então precisava usar a acústica natural. Jesus, sabendo disso, ele posicionava a multidão a ponto de eles ouvirem o que Jesus falava a muitos metros. Subtópico 2 O desafio para os discípulos. O Senhor utilizou a situação de uma multidão necessitada para transmitir aos seus discípulos uma valiosa lição. Nesse momento, os discípulos compreenderam que muitos dos desafios da missão evangélica não podem ser superados apenas com o esforço humano. O discípulo Filipe foi colocado à prova por Jesus para enfrentar a dificuldade de alimentar essa multidão faminta. João 6 do 7 ao 10. Aqui, o Senhor estava demonstrando a limitação humana em resolver problemas complexos. Naquele local, não havia comida suficiente nem possibilidade de compra para satisfazer as necessidades da multidão. O Senhor desafia assim a fé dos discípulos, sempre com o intuito de promover o seu crescimento espiritual. João 6 versos 6 e 14. Jesus, aproveitando a oportunidade que as pessoas estavam se aglomerando, deu uma lição maravilhosa aos seus apóstolos. Mostrou para eles que eles podem fazer aquilo que está ao seu alcance, mas quando foge do seu alcance, somente Jesus pode fazer. Eles ajudavam a Jesus na organização ali das pessoas para sentarem em tal lugar, se levantarem, vem para cá, vem para lá. Mas na hora de alimentar as pessoas, eles ficaram agora limitados. É por isso que o evangelho, o evangelismo, a missão, podemos fazer aquilo que está no nosso alcance, mas sempre sabendo que somos dependentes de Deus para Ele fazer aquilo que nós não podemos fazer. Subtópico 3 Uma lição de provisão. Os discípulos descobriram um menino que trazia consigo o lanche da tarde, contendo em seu alforje 5 pães pequenos de cevada e 2 peixinhos. João 6 verso 9. Jesus pegou esses pães e peixes, deu graças ao Pai e, por meio das suas mãos, realizou um milagre de multiplicação. A quantidade foi tão grande que precisaram buscar alguns cestos para distribuir os pães e os peixes à multidão e guardar o que restou. Assim, todos comeram até se saciar. A lição que tiramos deste episódio é que Deus nos surpreende com soluções extraordinárias. Ele manifesta o seu poder de provisão para aqueles que acreditam nele. Então, em meio a uma dificuldade imensa que os apóstolos agora estavam enfrentando para alimentar essa multidão, Jesus mostrou uma saída. Perguntou quem ali no meio tinha comida. E apareceu uma criança com comida de criança, 5 pães e 2 peixinhos, no diminutivo, dizendo que de fato eram peixes pequenos, porque era lanche de uma criança. Mas a partir dali, de uma matéria-prima, Jesus, ele multiplicou, nos mostrando que nós precisamos sim ter nossos esforços, mas chega um certo momento que nós não podemos fazer muita coisa. É apresentar aquilo que está diante dos nossos olhos a Deus, que Ele poderá multiplicar. Eu acredito que os apóstolos também participaram desse milagre, porque era tanta gente que estavam esperando esse pão, que Jesus ele pediu ajuda, porque Jesus era um servo humilde, ele não tinha problema nenhum em ser ajudado. Então os apóstolos ali ajudaram a Jesus nesse milagre, alimentando, como eu mencionei, quase 15 mil pessoas, sobrando até 12 cestos. Olha o poder que tem o nosso Deus. Podemos fazer sim com nossos próprios esforços, porque Deus ele nos dá essa oportunidade de trabalhar com Ele conjunto. Mas chega um certo ponto para Ele mostrar que nós somos limitados, nós não somos ninguém sem Ele. Ele nos dá um limite. Até aqui vocês vão, mas a partir daqui vocês precisam clamar a mim. Então entendamos que podemos ir até um certo ponto, mas quando percebemos que as coisas não estão fluindo, precisamos clamar a Deus para Ele entrar com providência. Ampliando o conhecimento.
Se alguém sabia onde encontrar comida, este era Filipe, porque era de Betsaída, capítulo 1 verso 44, uma cidade a cerca de 15 quilômetros de distância de Cafarnaum. Jesus testou Filipe, a fim de fortalecer a sua fé. Ao pedir do discípulo uma solução humana sabendo que não havia, Jesus enfatizou o poderoso milagre que estava prestes a realizar. A sinopse do segundo tópico. No episódio do milagre da multiplicação, Nosso Senhor desafiou a fé de seus discípulos. Auxílio bíblico teológico. A fé submetida à prova. Este é o único milagre de Jesus que está registrado nos 4 evangelhos, Mateus 14 do 13 ao 21, Marcos 6 do 30 ao 44, Lucas 9 do 10 ao 17. Então, Jesus, levantando os olhos e vendo que uma grande multidão vinha ter com ele, disse a Filipe: onde compraremos pão, para estes comerem? O registro aqui não menciona o fato de que Jesus tivesse compaixão da multidão. Conferir, Mateus 14 verso 14, Marcos 6 verso 34. Ao contrário, a sua vinda é a oportunidade para que Felipe seja posto à prova. Mas dizia isso para o experimentar. A observação de João, porque ele bem sabia o que havia de fazer, é típica. Em todo o seu evangelho, o evangelista fala como alguém que tem um íntimo conhecimento da mente do Senhor. Tópico 3: Jesus, o pão que desceu do céu. Subtópico 1: qual é o real interesse da multidão? Subtópico 2: o pão do céu. Subtópico 3: o que é comer o pão? Subtópico 1: qual é o real interesse da multidão? No dia seguinte ao milagre da multiplicação dos pães e peixes, a multidão que havia participado buscava Jesus na região de Cafarnaum, conforme indicado em João 6 verso 22 e 6 verso 24. Ao encontrá-la, Jesus transmitiu uma mensagem clara e disse-lhes: na verdade vos digo que me buscais não pelos sinais que vistes, mas porque comestes do pão e vos saciastes. João 6 verso 26. O Senhor compreendia que a percepção daquela multidão sobre ele era puramente social. Desejavam um líder que satisfizesse as suas necessidades materiais. No entanto, para além do pão físico, Nosso Senhor queria oferecer-lhes o pão que desceu do céu. João 6 versos 32 e 33. O povo não percebia que a multiplicação dos pães era apenas uma representação do verdadeiro pão da vida que Jesus tinha para dar. Nosso Senhor é o pão que realmente apazigua a fome do ser humano. João 6 verso 27. Depois de toda essa lição maravilhosa que Jesus deu aos seus apóstolos, alimentando mulheres, crianças, homens, deixando todo mundo saciado, sobrando 12 cestos, os apóstolos ficaram admirados, estupefatos com aquele milagre. Só que as pessoas iam atrás de Jesus apenas pelos sinais e milagres, ok? E de fato Jesus operou o milagre ali. Jesus se compadeceu deles, que eles estavam com fome, há muitos dias ali ouvindo Jesus falar, e fez o milagre. Só que agora apareceu mais um outro problema. Eles não estavam mais atrás de Jesus por causa dos sinais e maravilhas ou milagres. Estavam agora atrás de Jesus por causa do pão e por causa do peixe. Subtópico 2: o pão do céu. Não é preciso debater a respeito da identidade do pão do céu, pois trata-se do próprio Jesus. Nosso Senhor confirma a sua identidade divina quando diz: eu sou. Há, pelo menos, 7 declarações somente no Evangelho de João que autenticam essa identidade divina. Número 1: eu sou o pão da vida, 6 versos 35, 48 e 51. Número 2: eu sou a luz do mundo, 8 verso 12, 9 verso 5. Número 3: eu sou a porta das ovelhas, 10 versos 7 e 9. Número 4: eu sou o bom pastor, 10 versos 11 e 14. Número 5: eu sou a ressurreição e a vida, 11 verso 25. Número 6: eu sou o caminho, a verdade e a vida, 14 verso 6. Número 7: eu sou a videira verdadeira, 15 versos 1 e 5. Há uma comparação, no versículo 32, entre o maná na peregrinação de Israel, no deserto, sob a liderança de Moisés, com o verdadeiro pão que desce do céu, ou seja, o próprio Cristo, nosso Senhor, que afirma que quem se alimentar desse pão viverá para sempre. João 6 versos 50 e 51. Por isso que eu acredito que Jesus propositalmente alongou a mensagem, foi falando, até que eu começo a imaginar os homens e mulheres, as crianças já chorando, eles incomodados, e vem a pergunta: Jesus, e o pão? É nesse momento que Jesus empolga a voz e com autoridade, porque não era apenas uma simples palavra, mas ele usa a mesma expressão que Deus usou para Moisés, quando Moisés perguntou: Senhor, quando eles perguntarem quem foi que me enviou, o que é que eu falo? E Deus falou o que para ele? Eu sou. Jesus, imagino eu, empolgando a voz, quando perguntaram: cadê o pão? Jesus, ele fala claramente: eu sou o pão da vida.
Eu sou o verdadeiro pão que desceu do céu. Vossos pais comeram do maná. Sim, o maná também caiu do céu, mas eles comeram e morreram, porque não era o maná que dava a vida em si, porque apenas simbolizava o verdadeiro pão que viria. Jesus estava se referindo a ele como o pão vivo, assim como o maná que caiu do céu, mas ele era muito mais importante que o maná. O maná do Antigo Testamento era apenas uma simbologia para o verdadeiro pão que desceu do céu. Subtópico 3: o que é comer o pão? Observamos uma mudança nas palavras de Jesus ao passar de o pão vivo que desceu do céu para o pão que eu der é a minha carne, João 6 verso 51. Mais tarde, o apóstolo Paulo fez uma associação simbólica entre o pão da ceia do Senhor e a carne de Jesus, afirmando: isto é o meu corpo, isto é o meu sangue, 1 aos Coríntios 11 versos 24 e 25. De forma evidente, ao mencionar a partilha da sua carne, o nosso Senhor refere-se à sua morte na cruz, onde oferece a sua vida em prol dos pecadores que se arrependeram e creem no Evangelho, proporcionando-lhes salvação e vida eterna. Para que ficasse claro aos ouvintes, Jesus, quando ele falou que ele era o pão vivo, Jesus estava falando do seu próprio corpo. Olha só, ele mudou do pão vivo que desceu do céu para o pão que eu der é a minha carne. Então Jesus estava se referindo que o corpo dele seria de fato o pão vivo que nós precisávamos, porque ele precisaria sofrer no corpo, morrer naquele corpo, para justamente nos dar a salvação, nos dar a vida eterna. Por isso que Paulo teve uma revelação perfeita sobre o que Jesus falou. Lembra que Paulo era um perseguidor, era um defensor nato das leis, mas ele seguia as leis cegamente. Mas quando ele teve um encontro com Jesus, de fato o Espírito Santo revelou a ele o Antigo Testamento. E justamente as palavras que Jesus usou como o pão da vida, Paulo ele aplicou na ceia. Olha que interessante, 1 Coríntios capítulo 11, versos 24 e 25. Isto é o meu corpo, isto é o meu sangue. Não era literalmente. Eu não acredito na transubstanciação que se transforma de fato na carne e no sangue de Jesus. Não. É uma simbologia. Assim como o maná que caiu do céu era um símbolo que apontava para o verdadeiro pão que é Cristo, que ia descer do céu, a mesma coisa é a ceia. Paulo faz essa ilustração perfeita para dizer que o pão é o corpo de Cristo e o suco da uva, o vinho, é o sangue de Cristo Jesus. Então, quando nós ceamos, estamos enfatizando que em Cristo nós somos salvos para a glória de Deus. A sinopse do terceiro tópico. No dia seguinte ao milagre da multiplicação, nosso Senhor afirmou ser o verdadeiro alimento espiritual do ser humano. Conclusão. Nesta lição, compreendemos que Jesus é o pão da vida e se ofereceu por nós. Assim, aqueles que se alimentam de sua palavra satisfazem a sua fome espiritual e recebem a vida eterna. O nosso Senhor é o pão que veio do céu, um alimento inextinguível que nos nutre para sempre. Por conseguinte, não devemos limitar-nos ao alimento material, que tem uma função fisiológica relevante, porém, passageira. Aspiremos, portanto, ao alimento celestial que proporciona vida em abundância eternamente. Aplicação da lição. A lição que temos diante de nós propõe uma reflexão acerca dos alimentos espirituais inadequados, que não preenchem a nossa real necessidade espiritual. Assim, é fundamental que dependamos exclusivamente de Jesus como o nosso sustento diário. Ele nos alimenta espiritualmente e nos habilita a fazer as melhores escolhas em nossas atividades e relacionamentos. Chegamos ao fim de mais uma aula. Muito obrigado a você, querida, por me dar essa oportunidade de compartilhar o Evangelho com você. Até a próxima aula, se Deus quiser.